esse encontro aconteceu. Trump e Netanyahu, hoje na Casa Branca, ele recebeu o presidente de Israel para um grande anúncio. A questão aí do lançamento de um plano para a pacificação da faixa de Gaza. Vamos ver então o que disse o Trump sobre este acordo. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. It's so important to them. And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. It's the war itself. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it, the people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations, do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. And destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons of production facilities. They have a lot of production facilities that we're destroying. Pois é, discurso forte aí do Trump. Ô Faca, eu vi um resumo até hoje no Twitter, o perfil @Cardoso escreveu o seguinte, olha, resumo do dia. Trump levou o Netanyahu para a Casa Branca, ligou para o emir do Catar, teve essa questão com o Catar também, que Israel atacou lá, né? Fez o Netanyahu se desculpar por ter atacado o país dele. Apresentou um projeto de paz que envolve um Estado palestino, fim do Hamas, cooperação internacional e supervisão liderada por ele, Trump. Em troca, o Hamas tem que entregar todos os reféns, vivos ou mortos, em até 72 horas, como vimos agora. Também com as suas armas que serão destruídas. Trump acabou de dizer que Israel e todos os países árabes aprovaram o plano. Ou seja, só depende do Hamas, que se não aceitar, Israel poderá terminar o serviço. Basicamente, está aí a paz. Se não quiser, vai ter confusão e aí ninguém mais vai apoiar vocês. Seria, então, na visão aqui desse tweet, uma oferta que o Hamas não poderia recusar. Não sei quanto que você acompanhou, é um plano ali com 20 medidas, né, para chegar à paz na faixa de Gaza. Inclusive anistia aos ex-combatentes que entregarem suas armas. Também inclui anistia nesse plano aí de aqueles que entregarem as armas e se renderem e falarem, não vou mais lutar em armas, não pego mais em armas, tem uma anistia ali também. Você acha que dessa vez a gente pode ter algum avanço ou é mais uma tentativa que não vai dar em nada? Porque depende do Hamas agora, né? Essa que é a questão. O Hamas até hoje, ele se esquivou de fechar qualquer acordo nessa linha, né? Nós vimos, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira oferta que eles têm na mesa. E desde o 7 de outubro, eles têm... Assim, aquele momento foi o momento onde o Hamas começou a perder território. Depois do 7 de outubro, que gerou o contra-ataque de Israel. Então, nesse momento, é uma questão existencial também para eles, né? O Irã, após os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, isso enfraqueceu mais ainda a posição do Hamas. O Irã, como financiador daquele movimento, ficou enfraquecido militarmente. Então agora o Hamas está nessa situação de decidir a sua existência, né? Isso mostra, inclusive, a forma de negociar do Trump. Eu até estou vendo esse acordo oferecido pelo Trump, eu consigo criar até um paralelo para imaginar o que o Trump vai oferecer para o Lula, né? Porque ali no discurso da ONU, o Trump colocou primeiro todos os problemas que ele vê no Brasil, inclusive se colocou como vítima. Os Estados Unidos têm sido vítima, né, de práticas comerciais nocivas do Brasil contra os Estados Unidos. Tarifa alta, más práticas. Ele colocou isso em resumo na fala da ONU. Depois ele fez o aceno para o Lula. Essa estratégia é comum do Trump. Ele até descreve isso no livro dele. Primeiro ele espreme,
né? Ele colocou o Brasil numa posição desconfortável, com tarifas, né? Com sanções, e aí ele chama para a mesa, e quando ele chama para a mesa, não é porque ele vai negociar, ele já tem o que ele quer, e ele já tem todas as consequências que ele pode aplicar ao Brasil, piores. Exatamente como ele colocou aqui para o Hamas. Qual é a consequência que ele colocou para o Hamas? Ou você aceita, ou vocês vão ser obliterados. E eu vou dar o meu aval a Israel que termine o serviço. Isso foi o que ele colocou. Provavelmente, se o Lula tiver coragem mesmo de sentar diante dele, ele vai provavelmente tratar, não digo na mesma intensidade, mas com uma mesma forma de tratar. Mesma olha, estratégia. Vocês estão fazendo isso, essas tarifas de vocês são altas, olha o problema da violação de direitos humanos. Vai trazer todos os problemas que ele já elencou, mesmo aqueles que o Lula não tem, em tese, poder para mudar, né? Se realmente o Brasil respeita a independência dos poderes, não é o Lula e não é o executivo que vai influenciar o judiciário. Porém, ele pode falar, ó, você sai da frente, deixa o legislativo trabalhar, né? Deixa o legislativo chegar na anistia, deixa o Senado agir com pesos e contrapesos, isso ele pode pedir também, né? Mas nessa linha ele colocaria o Lula numa situação semelhante, não na mesma intensidade, mas não na mesma intensidade, mas na mesma posição que ele está colocando o Hamas. Olha, se você... Inclusive ele dá essa pista no discurso. No discurso da ONU ele fala, o Brasil precisa se alinhar aos Estados Unidos. Está indo mal, se vier conosco vai bem, e se não vier vai mal. É mais ou menos a mesma forma de, assim, guardadas as devidas proporções, ele está dizendo isso sobre o Hamas. Se você aceitar isso aqui, você vive. Se não aceitar, vocês vão ser obliterados. Então, muito bem. Eu imagino a reunião do Lula com o Trump nessa linha. Coloca tudo, fala, se você abandonar esse apoio, né, meio que uma negociação meio coercitiva mesmo. As consequências de não abandonar o apoio ao Irã, de não abandonar o alinhamento. Porque, veja, o Trump não enxerga a Rússia de forma tão nociva para os Estados Unidos como ele enxerga a China. O principal embate comercial do Trump é com a China, não com a Rússia. Ele enxerga a Rússia como um problema que os europeus podem resolver, desde que os Estados Unidos, continue financiando a OTAN. Ó, vocês se virem, eu continuo, se vocês tiverem que entrar num embate aí, eu financio a OTAN e vocês resolvem o problema. Mas com a China é uma questão direta. Então é interessante para ele tirar o Brasil desse alinhamento. Muito bem. Vamos ver que proposta irrecusável vai chegar na mesa do Lula. E ele vai levantar já todos os resultados da investigação 301 também. Tem essa também. Ele não vai chamar o Lula. Se ele chamou o Lula para a conversa, é que ele já tem tudo. Inclusive, ele já tem as medidas que ele pode usar para espremer mais ainda o Brasil, para meio que dizer, ó, Lula, você não tem saída. Você Perfeito. sai da frente, ou vem do meu lado, ou sai da frente. Lobauer? Não, na verdade eu queria comentar sobre a proposta do presidente Trump, do Netanyahu e do presidente Trump. Me parece que com um conselho que seria composto também pelo Tony Blair, que é essa que foi descrita aqui, mas há outras duas. Há uma proposta da Arábia Saudita e há uma proposta da França. Elas até se encontram em alguns itens. E os dois pontos importantes que diferem bastante da proposta americana é que eles não falam de eliminar ou aniquilar o Hamas, mas eles aceitariam uma transferência da autoridade para a autoridade palestina no país, ou seja, o Hamas sairia do ponto de vista político do comando, pelo menos de Gaza, e o retorno às fronteiras de 67. Ou seja, a Arábia Saudita é bem clara nesse aspecto, assim, volta para toda a questão dos assentamentos, do poder militar israelense em regiões da Cisjordânia, tudo isso teria que voltar para trás. Então é um passo bem mais audacioso. No entanto, aí se comporia um conselho de financiamento de reconstrução, em que esses países fariam parte, seria mediado pela França. Quer dizer, tem aí uma coisa interessante sendo conversada, mas eu acho que os dois pontos difíceis são esses. O retorno de Israel nunca vai voltar de uma hora para outra para as fronteiras de 67, e eu acho que Hamas jamais vai falar, tá bom, vou parar e vou ficar calminho. Aceito, onde é que eu assino, né? Também não vai acontecer. Vamos ver o que disse então o Benjamin Netanyahu também nesse encontro de hoje com o Trump lá na Casa Branca. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then
basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. Tá aí, deixando bem claro, né, para não deixar dúvidas do que pode, quais são os cenários possíveis. Aceitar o acordo naquelas condições, ou então essa segunda opção que, infelizmente, parece que é a mais provável de acontecer, né? A gente acabou de dizer aqui que o Hamas já teve outras oportunidades, difícil crer que neste momento mudaria de posição. Ricardo Gomes, acrescentar alguma coisa a mais sobre esse encontro? Amanhã, inclusive, a gente vai produzir um vídeo trazendo detalhes desse plano de paz aí do Trump lá para a faixa de Gaza, juntamente com Israel. É só pontuar, Renato. Primeiro, né? Finish the job. Essa ameaça, Israel sabe que tem o poder, com o apoio dos Estados Unidos, de terminar o trabalho na faixa de Gaza. E só pontuar também a divergência, a disparidade de tratamento, né? Como foi rápido para boa parte da imprensa, para parte dessa elite globalista, esqueceu o 7 de outubro, esquecer os atentados terroristas do Hamas, esquecer a natureza do que é o poderio do Hamas na faixa de Gaza e tratar Israel como uma potência genocida. Uma potência genocida não avisa quando vai atacar, uma potência genocida não manda mensagens dizendo para evacuar áreas, uma potência genocida não recebe imigrantes das áreas que ataca no seio da sua sociedade para participar da sua democracia. Então, existe uma diferença de tratamento entre o que fez o Hamas e o que faz Israel, que é impressionante. Uma guerra, ela é sempre dura. Ninguém está dizendo que não há vítimas inocentes, que não há crianças que são mortas, mulheres. Em todas as guerras isto acontece. Agora, o Hamas poderia ter evitado isso. A quem competia em primeiro lugar proteger essas famílias na faixa de Gaza, aos seus representantes, e justamente o Hamas que iniciou um atentado, vamos lembrar, foi um atentado que começou de forma sincronizada em várias partes da fronteira, portanto com organização, com intento, não foi vontade de meia dúzia de loucos, foi algo planejado, estruturado, sabe-se hoje com apoio do Irã, com apoio do Hezbollah. Então, ainda choca, né? E a Assembleia da ONU mostrou isso, a carga de antissemitismo na condenação ao Estado de Israel, lembrando que há 2 dezenas de países árabes ao redor de Israel, que é o único país judeu no mundo, de maioria judaica, um país devolvido a um povo que sofreu tudo que sofreu ao longo da história. Não é só o Holocausto fala por si só, mas muito mais do Holocausto. O povo judeu foi perseguido ao longo da história em diversas partes da Europa e do mundo. Então, eu não queria deixar de pontuar essa disparidade com que a elite globalista e o seu braço na mídia tratam os dois lados deste conflito, né? Israel agora estende com os Estados Unidos a mão para uma paz e está um momento histórico, mais um capítulo dessa história que tem tratados cumpridos, descumpridos, avanços, retrocessos naquelas fronteiras de Israel. É mais um momento histórico, mas há uma oferta de paz em cima da mesa. Ela não partiu do Hamas, ela partiu dos Estados Unidos e de Israel. Vamos ver se o Hamas é capaz de aceitar, de libertar os reféns ou devolver os corpos daqueles que foram mortos e de honrar um compromisso feito em nome da paz. Veremos do que é feito o Hamas também nesse momento. Já sabemos do que é feito, mas veremos novamente agora com essa oferta de paz em cima da mesa, Renato.